Boa noite, galera. A gente está começando aqui no Foco Cirúrgico, mais um especialista em foco. E hoje a gente vai conversar aqui com o Dr. Lucas Tenório. O Dr. Lucas Tenório é cirurgião de cabeça e pescoço e ele vai apresentar aqui um pouquinho pra gente a visão dele da especialidade, trajetória dele. É... Ó, já chegou aqui a solicitação. Dr. Lucas Tenório! Ó, Fala, eu Laurão. desativei aqui os comentários para você aparecer melhor aí na live da gente. E, Tá bom. inclusive, velho, eu vou fazer uma força aqui sobre-humana para não te chamar pelo apelido que nós dois sabemos exatamente qual é. Pode chamar, Só cara, sem que problema. se alguém ficou curioso aí para saber qual é o apelido, vai ter que assistir a live e vai ter que torcer para eu soltar o apelido, mas eu não vou soltar, velho. Eu não vou soltar, eu vou fazer essa força aí. Doutor Lucas, e inclusive é muito estranho de chamar de Doutor Lucas, né, velho? Nem É me uma diga. amizade que, é uma Muitos amizade que já anos. remonta aí a Máquina do Som, né? Com Joker, certeza. Nebula, pô, Muito tempo, né? muito tempo atrás. Pois é, doutor Lucas, hoje nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, mas não só a técnica, na verdade, além da técnica, né? A gente queria falar um pouco sobre o que é ser cirurgião de cabeça e pescoço, como foi sua trajetória. Para quem não sabe, você foi meu colega de faculdade. Sim, A gente foi praticamente é, foi para São Paulo na mesma época, né? sim. E, enfim, cada um acabou seguindo o seu caminho. E eu quero que você conte aí nas suas palavras. Primeiro, se apresenta aí para nossa audiência e conta aí a sua trajetória da faculdade até hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Dar parabéns para vocês, você, Laura, né? Marcelo, o Eutímio, o Estrela, que eu não conheço pessoalmente, né? Mas uma ótima iniciativa e assim, tô vendo você até de uniforme aí, achei super legal. É, pô, aí, ó. Vocês estão de parabéns, muito legal. Inclusive, Marcelo foi uma pessoa que, por exemplo, me ajudou muito na época de se inscrever nas provas de residência, né? Então, era uma referência, ele continua sendo, né? Eu li até o card dele lá no Instagram, aqui, né, Sim. no Instagram, e achei aquilo mesmo, né? Aquilo é o perfil do Marcelo. Bom, eu sou o Lucas Ribeiro Tenório, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, fiz minha formação acadêmica na faculdade da Baiana, né, junto com o Lauro, colega de turma, e depois fui para São Paulo, vim para São Paulo, né? Hoje eu vivo em São Paulo e fiz residência de cirurgia geral e cabeça e pescoço na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aqui fiquei, né? Estou finalizando meu mestrado agora, inclusive defendo ele em 2 semanas. Bom, Bom, hoje sou professor da Universidade 9 de Julho aqui, dou aula em cabeça e pescoço, na disciplina de clínica cirúrgica, e atuo aqui no mercado, ainda, né, a passos lentos, mas chegando aonde a gente tem que chegar, né? pois é. É o que falam, na medicina não tem atalho, né? Na Não medicina tem não tem atalho, atalho. Passos lentos, paciência, perseverança, acho que é isso com mesmo. Eu queria certeza, que você com certeza. comentasse, Lucas, a sua atuação como que é. Conta aí Bom, mais ou menos como é que você divide seu tempo. Atua no SUS, não atua no SUS? Tem consultório particular, não tem? Atua em alguma clínica? Conta aí pra gente mais ou menos o panorama aí, como é que é a sua vida hoje. bom, assim, eu tenho 3 anos de mercado, vamos dizer assim. Eu saí da residência em 2018, em março, né, por conta do formato que é hoje a residência. Primeiro ano eu vou dizer que foi um ano, em termos de mercado, foi um ano perdido, porque eu fui para os Estados Unidos, passei um tempo fora, e aí isso tomou, né? Claro que toma o tempo de você desenvolver uma metodologia para começar a trabalhar. Então, voltando de lá, meu movimento era, basicamente, né, atuação em cirurgia geral, em plantões de SUS, né? Ou seja, exercendo cirurgia geral. Isso foi uma das coisas que eu acho que a residência que eu fiz me ajudou muito nisso, que a Santa Casa. Aí, hoje em dia eu questiono um pouco, mas na época ainda era uma residência que formava a gente para ser cirurgião geral, né? Então, operar barriga, operar apêndice, com, assim, com alguma desenvoltura, né? Sem sair no mercado com medo. E eu dividia meu dia a dia com cirurgia geral e cabeça e pescoço eu exercia dentro da Santa Casa no ano voluntário ali que eles pedem para a gente ficar dando suporte ao serviço, né? E por conta de ter uma pessoa aglutinadora do serviço,
que é o atual presidente da sociedade, né, que é o doutor Antônio Gonçalves, Sim, sim, grande ele, celebridade. ele tem alguns serviços, né, que ele chefiava, e claro, né, o tempo vai passando, os colegas que estão ficando mais velhos vão saindo, e aí a vaguinha sobrava, né? Então eu exercia cabeça e pescoço também no Sistema Único de Saúde, fazia, até a semana passada eu era responsável pelo linfonodo sentinela no AMI Barradas aqui, que é um AMI que é ali perto do Hospital Heliópolis, para quem conhece a cidade, né? E fazia um centro cirúrgico ambulatorial de pequenas e médias cirurgias em cabeça e pescoço. Por exemplo, cisto tirogrosso, cisto branquial, né? Mas o grosso da minha atividade ainda profissional, vamos dizer assim, chamar de ganha-pão, né? O meu ganha-pão ainda é pronto-socorro, em um hospital privado. Eu trabalho no hospital privado aqui em São Paulo, desde 2017 que eu estou nesse hospital, que é o Samaritano, e lá dentro cresci profissionalmente, né? Cheguei até um cargo de chefia no pronto-socorro, mas é aquele formato que funciona muito bem aqui em São Paulo. Eu acho que em Salvador, algumas unidades funcionam assim, né? Que é, a gente atende o paciente, mas se eventualmente precisar operar, vem alguém da retaguarda assumir esse caso, né? Que a gente chama aqui Sim, na brincadeira de cirurgioide. é o plantão cirúrgico. Sim, sim, Hoje, sim, sim. mas em paralelo eu sempre fiz essa história do trabalho de formiguinha, né? Eu arrumei um espacinho no consultório do meu chefe, ele me ofereceu, né? Eu fui Sim, entrando ali devagarzinho, sempre tinha uma vaguinha por semana ali para eu, nem que eu não estivesse fazendo nada, eu estava lá conversando com a secretária, fazendo alguma coisa para desenvolver, né, o consultório. Hoje eu tenho aí uma média de, paciente particular 3 a 4 ao mês, né, e atendo em alguns centros médicos em São Paulo. Atendo o centro médico convênio, basicamente, né? E aí o sim, acerto desses centros médicos aqui é você atender no centro médico e não tirar o paciente de lá, né? Operar lá mesmo na unidade. Eu acho que, né, respondendo uma primeira pergunta que você fez, que eu divaguei e não respondi, eu acho que a cabeça e pescoço tem uma grande vantagem para o profissional do ponto de vista assim de atuação, porque a gente tem o que a gente chama de alta taxa de conversão, né? Muito sim, paciente que chegar para você vai ser cirúrgico, né? Então, a desvantagem, eu acho que a gente vai ter um volume menor de consulta. Então, a gente não ganha dinheiro com rotina, né? A gente não é remunerado com rotina, não existe rotina de cabeça e pescoço, né? Até porque o que se aproxima de uma rotina de cabeça e pescoço, o endócrino meio que está no meio do caminho e ele meio que pega esse paciente, né? Então, o que sobra para a gente é ver o paciente já meio que indicado, né, para fazer, né? sim, Então, funciona bastante dessa forma. Eu acho que hoje eu divido meu tempo a 50-50 ainda. Eu faço sim, 50% cabeça e pescoço e 50% cirurgioide e cirurgia geral, sabe? É sim. basicamente isso. Pô, inclusive você tocou num ponto que é uma questão recorrente, né? Um negócio que as pessoas perguntam de forma recorrente sobre várias especialidades em geral, que é essa questão da clínica, né? Ah, Sim. eu gostaria de fazer, por exemplo, urologia porque tem uma clínica muito forte. Uhum. Realmente, se você está buscando uma clínica muito forte, cabeça e pescoço não é a sua área. Eu sinto a Não é. mesma dor que você, nós somos cabeça e pescoço, cirurgiões de cabeça e pescoço, né, nós dois. Sim. Uhum. E realmente é o que você falou. O paciente tem uma alta taxa de conversão porque quem chega para você já passou no endocrinologista, já passou no oncologista, e aí o cara já botou assim, olha, passe no cabeça e pescoço porque você vai precisar ser visto por um cabeça e pescoço, provavelmente vai precisar ser operado. Dificilmente você faz, até o segmento é meio difícil, né? Sem ficar Sim. convencendo os pacientes, você precisa voltar aqui, você precisa voltar aqui, não é só no endócrino, né? Não é só no oncologista, tem que voltar aqui. Enfim, mas isso aí realmente é uma mensagem importante. Nessa questão da clínica na cabeça e pescoço é bem restrita, mas, em compensação, tem uma conversão alta, né? Sim. Que, Eu acho que é isso que você falou, né? Eu acho que a nossa situação é relativamente confortável do ponto de vista de conversão, mas também a gente nunca é o médico do paciente, né? O médico do paciente é o onco ou é o endócrino, né? A gente fica exato, um pouco jogado de lado, como a gente se sente um pouco como os anestesistas, né? Subjugados, né? Esquecidos aí no mercado. que nunca mais vê o paciente, né? Exatamente. Pô, faz. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu,
Eu me lembro bem que na época da faculdade não era bem cabeça e pescoço que você ia fazer da vida, né? Eu também não Não era bem mesmo. cabeça e pescoço que ia fazer da vida. Na verdade, eu nem sabia que existia cabeça e pescoço até a residência de cirurgia geral, né? Você vê que Sim, às vezes na faculdade a gente não tem muita informação das coisas que estão acontecendo na vida real, né? sim, E sim. eu queria saber de você por que foi que você escolheu cirurgia? Por que cirurgia? Bom, isso, cirurgia, para mim sempre foi uma coisa fascinante, né? Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu acho que talvez você seja um pouco parecido comigo nesse sentido, né? Diferente do Eu Tive o Brasil, que nasceu com a medicina no sangue, né? Meus pais são médicos, né? Para quem não sabe, meus pais são médicos, mas eu, assim, sempre fugi um pouco, não queria fazer alguma coisa de humanas, publicidade, alguma coisa assim. Inclusive, até hoje, quando algum aluno me pergunta, eu brinco, olha, eu estou mais perto de um publicitário do que de um clínico. Mas isso, obviamente, é uma piada, né? Então, assim, eu escolhi cirurgia de uma maneira meio categórica, assim. No primeiro semestre, eu vi os cadáveres ali na aula de anatomia, as aulas do doutor Maldonado, do pessoal da anatomia, e eu já olhei aquilo ali e falei, cara, eu quero fazer isso, cirurgia tira doença com a mão, eu botei isso na minha cabeça, né? Eu nem sabia o que era cirurgia, na verdade. Só que eu conduzi a faculdade dessa forma, né? Eu levei a faculdade dessa forma, e quando chegou no final era difícil, né? Desistir disso, né? E graças a Deus eu gosto do que eu faço, porque foi muito assim, foi muito cartesiano, muito de uma maneira muito eu quero fazer. É claro, né, que durante a faculdade a gente montou liga, a gente se aproximou de alguns professores e aí eu fui vendo, né, que era aquilo que eu queria mesmo. Exige uma dedicação extra, né, que algumas residências não vão exigir, principalmente aqui em São Paulo, né? Você tem um primo que fez Santa Marcelina e sabe o que é o negócio, né? Exato, exato, Beira o desumano em algumas situações, mas eu exato. acho que é um aprendizado muito válido. Então eu decidi por cirurgia e, né, como meu pai é cirurgião geral, digestivo, que naquela época não existia muito isso, na época dele, né? Eu queria fazer o que meu pai fazia, né? Isso era uma coisa óbvia, né? Tipo, meu pai faz isso, eu vou fazer isso. Sim. E aconteceu o que aconteceu contigo, né? Meu contato com cabeça e pescoço na faculdade foi de relance, assim, no Ananeri, com um cirurgião que tinha acabado de voltar de São Paulo, que hoje a gente sabe que é o Gabriel, né? Sim, Que sim. ele estava lá, ele operava uns tireoides, assim, mas não é cabeça e pescoço aquilo ali, né? Aquilo, cabeça e pescoço é muito maior do que aquilo. É o aperitivo ali, né? Ali é só Exatamente. o ponto da iceberg, né? E eu acho que eu fui, vamos dizer assim, vítima ou fui pegado aí pelo que o serviço da Santa Casa estava, né? Hoje, né, isso é assim, sendo modesto mesmo, mas assim, quer dizer, não sendo modesto, né? Hoje o serviço de cirurgia da Santa Casa, o serviço de cabeça e pescoço é muito forte, né? E todo mundo falava bem, e os residentes eram bem falados, e os assistentes eram bem falados, e isso atrai você, né? Você começa, pô, que legal e tal. Ou seja, estamos num lugar que é meio zoneado, que a cirurgia geral é cruel, e tem uma galerinha legal ali, eles operam muito, o clima é mais leve e tal, e você vai acompanhando e tal. E aí eu percebi essas coisas, né? Somos poucos no Brasil. Para quem não sabe, Cabeça e Pescoço hoje tem 900 inscritos na sociedade, né? Temos uma alta taxa de conversão, como eu falei, e Sim. temos um pouco de tudo, né? Temos cirurgiazinha e cirurgia zona, né? A gente tem um pouco de tudo, a gente tem procedimento, né? A gente tem várias coisas que para ocupar o nosso dia a dia, então a gente não fica ali fixo numa mesmice, numa rotina, né? Que termina sendo o que deixa o dia a dia do médico meio enfadonho, né? Então acho que isso me atraiu. E mais ainda, né? Como eu gostava muito dessa parte, quero ser cirurgião, cirurgia, técnica cirúrgica, eu acho que cabeça e pescoço tem uma coisa que quase nenhuma especialidade tem, que é o contato com quase todos os tipos de tecido do corpo humano, né? E isso é um detalhe que, por exemplo, o cirurgião geral, pelo menos onde eu aprendi, eu não sabia nem o que era um nervo, né? Um nervo, corta lá Exato. e vamos embora, né? E a gente hoje basicamente opera para preservar os nervos, né? É Exatamente. basicamente isso. Não fala-se Exatamente. muito em tiroidectomias e parotidectomias, mas a cirurgia, na verdade, é preservar o facial, preservar o laringeu. Exato. Então, isso me encantou muito, né? A gente disseca o esôfago, às vezes, faringe, que é mucosa de trato digestivo, né? Traqueia, laringe, que é via aérea.
aí os vasos, carótida, ah, jugular. Eu tive que me perdoe, mas eu não preciso dele para dar ponto na carótida, entendeu? Eu me Eu acho viro. isso legal. Eu É, não preciso de ninguém, né? um pontinho só, né? Fazer anastomose eu já chamo ele. Aí chama ele, é melhor. É mais seguro, é mais seguro. Pô, rapaz, você falou realmente engraçado que eu me lembro demais da minha entrevista do R3. E eu comentei isso aí que você falou, né, dos tecidos, a variedade de tecidos, né? E eu até comentei isso, obviamente que perguntaram, por que cabeça e pescoço? Eu disse, por que cabeça e pescoço? Porque a urologia é um estágio miserável aqui e a cabeça e pescoço é tranquilo. Bom, não ia Sim. falar isso na hora da entrevista. E aí eu comentei justamente sobre isso, que realmente você tem uma região anatômica restrita, né? Relativamente restrita, se for comparar com o abdômen, pô, cabeça e Sim, pescoço é menor, né, do que o abdômen. Mas a quantidade de sim, cirurgias que você tem, a variedade de cirurgias que você tem, é muito amplo, né? É sim. muito amplo. E ao mesmo tempo é delicado e a gente, né, veste a alcunha de operar as monstrectomias do hospital. As pessoas se assustam, né, Sim. com, com o que a gente faz, né? Nossa, que é isso? A famosa derrubada, né, que o pessoal É, é. costuma comentar, né? E a gente faz um pouco de tudo, né? Existe aquela a interseção ali da oncoplástica, né, que a gente faz alguns retalhos. Claro que o cirurgião plástico tem um know-how imenso e muito maior do que o nosso, mas, Sim, poxa, sim. a gente está no Brasil, né? A gente está É, no Brasil, em várias situações você vai precisar ter um conhecimento ali e ter esse conhecimento é muito válido, né? Então eu acho que exato. traz um refino técnico muito grande, né? Hoje, por exemplo, eu dou plantão de cirurgia geral sem nenhum receio de fazer uma anastomose de cólon ou de intestino delgado, porque a gente sutura faringe, que é um negócio que parece um papel, né? E dá certo, né? Então, não é porque eu sou super cirurgião, nem você, é porque faz parte do nosso aprendizado, né? Ter Sim, contato com esse tipo de coisa, né? Fora as reconstruções faciais, né? Fíbula, enfim, a série de coisas que a gente termina fazendo, né? Então, a gente tem contato com muita coisa. Eu acho que é muito legal isso, né? E talvez se a gente fosse um pouco mais esperto e a sociedade fosse um pouco mais robusta, talvez a gente conseguisse algumas coisas que, por exemplo, a cirurgia vascular já conquistou, que é, por exemplo, o Doppler vascular já é uma área de atuação do angiologista, que é o cirurgião sim. vascular. E a nossa nasofibre, o nosso ultrassom no consultório, Tá fica por perdido, né? elas, entendeu? Exato, Então exato. acho que é uma coisa de construção ainda. Uma especialidade Sim, relativamente nova no Brasil, né? sim. Relativamente, vai. Pô, voltando aqui um pouquinho voltando um passo aqui na conversa. Você viu que eu compartilhei ali a questão da entrevista, né? Eu jurei que a gente ia conversar sobre a entrevista da Sim. residência. Agora eu queria conversar nem sobre a entrevista do R3, sobre a entrevista do R1 de cirurgia geral. Sim. Que eu estava me lembrando aqui, inclusive, rapaz, de uma foto na Vila Madalena, veja só, né? Uma foto na Vila Sim. Madalena, em São Paulo, todo mundo pós-entrevista da USP, tomando uma cerveja. Eu, você, E Igor e Igor Otávio. e Otávio, exato. Exatamente, Sim. essa clássica foto Lembro, aí. E a lembro gente rodou, deles. foi entrevista nesse estado de São Paulo, hein, velho? A gente é quase Sim, especialista em rodamos. entrevista de residência, velho. Com certeza, com Eu certeza. queria que você compartilhasse, assim, é, qual a memória que você tem da entrevista da cirurgia geral? O que que te Olha, marcou, assim, alguma pergunta, como foi o roteiro da entrevista? Enfim, manda aí, vá. O que vem na sua cabeça? eu lembro bastante das minhas entrevistas. Eu fiz entrevista junto com você na Paulista, né, na Unifesp, onde você fez residência. Fiz na Santa Casa, que a gente fez junto a entrevista também, né? E fiz no HC, que a gente fez junto, e acho que foi isso. E na Acho que foi Unicamp, não? isso. Unicamp eu não fiz. Ah, Eu fiz a prova do IANSP na época. E só que por alguma razão, a configuração lá das viagens, então não deu para ir para a entrevista. Mas assim, eu lembro como se fosse ontem, né? A entrevista da USP foi a mais assim, mais morna, bem checklist. Os caras são muito perfeito. cartesianos, muito corretos, né? E checklist, tem isso, não tem. Ah, tô vendo que você fez isso, não fez aquilo. Quando tinha alguma coisa meio mal falada no currículo assim, mal escrito, ele, isso aqui, o que foi e tal. E acabou. Ó, boa sorte, desejamos boa sorte para você. Um abraço. Provavelmente a minha entrevista foi assim, E, porque eu.
como Sim, você, eu estava lá para o final da lista, né? sim, Mas, sim. Eu vou fazer só provavelmente. uma ressalva aqui. Eu não sei se na sua entrevista também aconteceu isso, mas quando eu fui para a entrevista, o preceptor que estava lá entrevistando, nem me lembro quem era, ele até comentou sobre a expectativa que você teria do seu R1 e do seu R2 de A gente estava cirurgia na lá, USP. a gente estava junto, ele falou isso no meio Sim, do anfiteatro, eu lembro o nome dele, Doutor Pinhata, cirurgião sim, torácico. Ele era o sim. chefe da residência na época. E Ele aí você comentou lembra o que isso. foi que ele contou aí para o Bom, que esperar do R1 e R2 de cirurgia da USP? Conta aí, velho. isso é uma coisa muito legal, né, de a gente falar aqui, porque tanto eu quanto você, a gente vivia esse sonho, né? HC, USP, vamos fazer USP. Claro que a USP é uma ótima residência, nós estamos longe aqui de criticá-los. O doutor Pinhata falou, a residência da USP é uma residência histórica, né, que não tinha o objetivo de formar cirurgiões gerais, e sim formar pessoas capacitadas para um bom R3. Ou seja, basicamente, você está fazendo uma ponte para o R3. Era basicamente isso que ele estava falando, né? Isso foi um banho de água fria, sei lá, em um terço, pelo menos, dos candidatos ali presentes, né? Exato. E assim, isso foi, na verdade, talvez o que me tranquilizou mais depois, no final, de decidir, né, pela Santa Casa. Né? Porque eu estava muito inclinado a talvez fazer um outro ano de medicurso, do que fosse, para fazer a prova de novo. Né? Sim. E aí esse banho de água fria que ele deu na gente aí foi o suficiente para eu falar, olha, não é isso que eu quero, entendeu? Eu nem sei se eu queria ficar no HC no R3, entendeu? Então como é que eu vou fazer uma residência que não me permite, né, atuar na cirurgia geral? Que é uma coisa que eu queria, né? Eu não sabia que ia fazer Sim, cabeça e pescoço, por exemplo, entendeu? sim. Então, assim, hoje não é comum uma pessoa parar na geral, mas vai que, né? Eu quisesse fazer R1, Pois é. R2, olha, vou lá pro, sei lá, pro interior da Bahia trabalhar. Enfim, ele falou isso, fomos para a entrevista já, e isso, apesar de ter sido uma coisa meio desagradável na hora, acho que foi o que ajudou a gente no final a ter um pouco mais de lucidez para definir o que a gente ia fazer. As duas Relaxar a entrevistas cabeça. mais, assim, mais, vamos dizer assim, cômicas foram a da Santa Casa e a da escola, né? Da Escola Paulista. Não é porque eram 3 ou 4 entrevistadores, todos carrancudos, né? Os caras olhando para você com cara de mal, assim, aí eles pegavam uma parte do currículo, e isso aqui? O que você fazia nisso aqui e tal? E lá na Santa Casa eu passei uma situação muito, muito, assim, constrangedora, mas a gente tem que driblar essas coisas, né? Eu estava na entrevista, indo relativamente bem, porque eu tinha inglês, o meu currículo era ok, a faculdade tinha as horas lá que eles exigiam, né, de estágio, e aí veio com a história do, e o acarajé? Você vai ficar sem acarajé? E aí, você responde o quê, né, numa situação dessa, né? Pois é. Eu fui muito Vou sincero, né? Porque tentar. assim, você é condenado numa live de baianos para baianos, né? Eu não gosto muito de acarajé, cara. Então eu falei assim, olha, pra mim acarajé não faz falta. E o cara Eu ficou meio gosto assim, mesmo tipo, de parmegiana. Meu negócio é é, filé ele parmegiana. achou que ia me zoar e saiu barato, entendeu? Porque eu achei que no final foi uma coisa que, tipo assim, ele fez para me constranger mesmo, né? E não deu certo, entendeu? Eu acho que, Sim, não sei se você vai concordar comigo, hoje eu entendo um pouco mais, assim, claro que a prova de residência tem que ser transparente, tem que ser justa, mas o cara que está lá, o médico, o professor lá, ele não quer ser justo com ninguém, ele quer que o aluno dele passe, entendeu? E tá exato. tudo certo. No final, quem tem que ser justo é o processo. Né? O processo como Sim, um todo sim. tem que ser justo. Né? Mas no final, o que o cara quer lá é que o aluninho dele lá, que estava na liga, que participou do dia a dia com ele, entre na residência. E cabe a nós, né, que estamos vindo de fora, com aprendizado de outro lugar, mostrar que a gente, né, é bom também e a gente pode estar ali no Perfeito. serviço. Então, Perfeitamente. essa entrevista foi engraçada. E a entrevista da Unifesp tinha um professor da urologia e esse cara, ele Ah, metralhava a gente na entrevista. Eu lembro que tinha um oriental que era da endoscopia e tinha ele, e assim, ele perguntava tudo. Ele pegava o currículo e isso aqui que você fez, isso aqui não é, isso aqui você não fez, isso aqui é mentira. Aí você ficava numa situação, não, professor, veja bem e tal, mas tudo com estratégia do cara, né, de, sei lá, tirar você do eixo ali para ver se você fala alguma bobagem, ou se você é. se irrita e, né, e cria uma situação ali a ponto dele te descontar um ponto, sei lá. Às vezes eu fico pensando, viu, se não. Se a entrevista não é para
Você serviu aeronáutica, né? Não sei nem, não me Uhum, lembro nem se você comentou aí na sua trajetória, né? E na uhum. aeronáutica, no treinamento, o pessoal devia comentar daquela questão dos atributos da área afetiva, né? Que basicamente é ver se você enlouquece sob pressão, né? Sim, E eu imagino que a entrevista vá mais ou menos nessa nessa linha, né? linha, né? Exceto a entrevista da USP, que realmente ela foi muito protocolar, né? Ela é É. bem do checklist. O cara tem ali um checklist, ele vai seguir aquilo, E e é ele vai marcar, aquilo. ó, tem isso aqui, tem, não tem, pronto, acabou a entrevista, ele não vai te fazer nenhuma pergunta maluca, é uma entrevista Isso. normal, né? É É, só você também não fugir do script, né? E exatamente. essas outras, meu amigo, é só você não Uhum. surtar. É. Eu acho Entra na assim, brincadeira, enfim, responda da melhor maneira que você conseguir. e o que é engraçado esse negócio de sobreviver à pressão, né? É que no final das contas, todos esses professores dessas escolas grandes aqui, eles têm essa intenção, né, de criar um constrangimento ali e tal, mas no final das contas, isso pesa pouco, né? Se você tiver essa cabeça fresca ali, vai. E eu não tenho assistido entrevistas, né? Só de R3, de R1 e R2 eu não tenho visto, mas de R3 eu ainda participo de alguns aqui, inclusive. Sim, sim. Eu não sinto mais esse clima tão hostil, sabe? Eu acho que rola uma apreensão, assim, o pessoal fica com medo de tomar um processo ou Sim. de sofrer algum tipo de retaliação, porque hoje as pessoas falam mais, né? Então, o cara que passa por uma situação dessa vai ali na Corene, sei lá, denuncia e a coisa, né, toma proporções que não tomavam naquela época, né? Então, O que pra gente é quase, imagine, né? A gente que, pô, bicho, a gente não é tão velho assim, né, velho? E a não. gente nem imaginava isso acontecer na época que a gente fez isso. Isso é um conflito de gerações, né, cara? Um conflito de Exato. gerações. São coisas Como as é coisas uma estão. janela de 2, 3 anos que faz uma diferença imensa, Exato. né, entre os Exatamente. millennials e, sei lá, a geração Z, sei lá como é que fala essas coisas aí. Eu sei que a gente escapou, escapou não, né? Mudou de geração por causa de 2, 3 anos, né? Uma diferença muito Sim, pequena. sim. Mas é diferente, né? Então eu vejo isso acontecer. Eu tenho a impressão de que menos assim, né? Eu acho que as pessoas hoje são um pouco mais polidos na hora de fazer esse tipo de ter esse tipo de atitude durante uma entrevista, né? Um Sim. professor, né? Imagina, né? A gente sai de Salvador vendo, pô, tô indo pra Santa Casa, tô indo pra USP, o cara pega e lhe dá uma dessa, você fica logo, né? Cabreiro, Você né? A fica palavra é esperto. cabreiro. E aí, eu vou comentar aqui outra coisa também, que é um tema bem recorrente. Eu vi até uma caixinha perguntando sobre isso. É, a gente fez prova em muitos lugares, né? A minha primeira escolha, eu acredito que talvez a sua também fosse a USP, né? Entrar no HC da USP. Mesmo depois desse balde de água fria, né, que a gente tomou na entrevista, né, a questão do objetivo do R1 e do R2 lá, que é basicamente uma ponte para a especialidade, é você ter uma boa formação de clínica cirúrgica, não necessariamente você pegar a mão de cirurgia, né, você não vai dar plantão e resolver tudo. Uhum. Mesmo assim, era a nossa primeira escolha. Eu acabei não passando no HC, e optei por outra residência. E o que muito se pergunta são os critérios que você recomendaria para escolher o lugar da residência. Porque, assim, a gente deve ter ficado mais ou menos na mesma situação, né? A gente ficou na lista, Uhum. trancou a vaga, ficou observando mais ou menos como é que as coisas iam andar e acabou sendo chamado para vários lugares, exceto o HC, que seria a Sim. nossa primeira escolha na época, né? Sim, foi exatamente igual. E aí Tanto que eu a gente se queria que você ligou, né? A gente se comentasse, comunicou na época de escolher sim, ainda. Se a gente... Ave Maria, naquela época era, sei lá, Orkut, né? Um grupo no Facebook, eu não sei, mas Era, juntou. era do Orkut, meu Deus. A gente tá muito velho. E aí todo mundo se falava, disse, rapaz, a lista vai andar aqui, vai andar no seu e não sei o quê. E aí eu queria que você... A gente tinha uma ideia mais ou menos de quando que a gente ia ser chamado, né? Por causa dessa comunicação, a gente sabia quem que ia passar, né? Quem que ia rodar a vaga e tal. E eu queria que você comentasse, assim, o que você pensou, o que você ponderou na hora de escolher a Santa Casa como o lugar para você fazer cirurgia geral. Bom, isso é uma pergunta interessante também, né? A gente vive muito de sonho, né? Nessa época, né? Vive muito de sonho. Inclusive, isso implica numa alta taxa de desistência depois, né? Porque a Santa Casa é uma escola secular, né? Um hospital lindo, maravilhoso, no meio de São Paulo. É uma escola forte, o nome é muito forte e atrai
né, por conta disso. Mas a realidade é outra coisa, né? No dia a dia, a gente tem uma residência puxada, né? Então, a gente não pode viver de sonho, a gente vive de sonho, mas não deveria, né? Então, o que eu penso? Na época, eu lembro que a gente passou nós dois juntos na Paulista, no IANSP e na Santa Casa. O IANSP terminou ficando de lado, porque eu terminei nenhum na entrevista, no final das contas. E aí fiquei entre Santa Casa e a Paulista. Eu terminei escolhendo Santa Casa porque tinha essa fama, né, de ter uma residência de cirurgia geral puxada, mas que tinha esse apelo de ter um background científico, acadêmico ali, que no final das contas eu descobri que era tudo fachada, tá? Mas tem, né? É uma instituição grande, né? Você fala Santa Casa de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa reconhece e respeita, né? Com certeza. E Com assim certeza. como a EPM, né? Com a Escola Paulista de Medicina, Unifesp, tem vários nomes, né? E aí ficava pesando isso. O que eu escutava era que durante a residência da Paulista, a residência de cirurgia geral da Paulista era um pouco mais tranquila do que era a Santa Casa. E eu resolvi viver o desafio, né? E a Santa Casa tinha muito essa coisa do o aparelho digestivo é muito forte, os caras são muito fortes de pronto-socorro. Então eu fui muito na linha do que eu pensava que eu queria, né? Eu queria cirurgia geral e eu queria fazer aparelho digestivo, e a Santa Casa tem essa alcunha ali, né? Veste essa camisa aí de que o serviço de cirurgia é muito forte, né? E aí o que aconteceu foi que, né, lá dentro eu me resvalei na cabeça e pescoço, você vê, né? Como a gente não sabe o que está fazendo, né? Exato. Então, isso foi o que eu pesei na época. O que eu aconselharia um sextonista a pesar seria: olhe bem o serviço com relação a movimento de pronto-socorro, a quantidade de cirurgias, se existe uma normativa de cirurgias para R1, cirurgias para R2, isso é uma coisa importante, porque o residente que não te conhece, ele é mau. O residente é mau. Ele quer papar a sua cirurgia, ele quer fazer a sua cirurgia. É assim, né? Então, assim, o cara que é o R3 do digestivo, ele quer mais é que você não opere nada e ele opere tudo, né? Então a coisa funciona mais ou menos assim, até que a coisa, né? Você conhece todo mundo, faz amizade, aí a coisa dá uma andada. Então eu acho que Perfeito. ter um programa para o R1, um para o R2, direitinho, é uma coisa importante. E eu acho, assim, hoje, fazendo um flashback, eu acho assim muito importante ter um conteúdo acadêmico durante a residência, porque a gente se aproxima cada vez mais do modelo americano, né, de medicina, né, vem se aproximando cada vez mais. Inclusive a USP é bem aquilo, né? Você quase não encosta no doente no R1, encosta um pouquinho no R2, aí no R3 você encosta, e no R4 o doente é seu. Sim. O americano é assim, né? Ele só vira o médico mesmo no final da residência. Então, o modelo é esse, né? Aqui a USP é uma ilha, e aí as outras vão copiando, né? Vão tentando chegar lá. Então, o que eu penso com relação a isso é a gente tentar fazer uma residência que tem um pouco de tudo, porque o ideal é que você saia já, pelo menos, iniciado do ponto de vista científico, né? Tem muita residência aqui em São Paulo que é excelente de tocação de serviço, pau, aí o cara sai assim, questionável do ponto de vista clínica cirúrgica, sabe operar, mas não sabe indicar, e não sabe fazer o mais importante, que é contraindicar, né? Isso é o mais Sim. importante. Sim. E não sabe também, assim, interpretar um trabalho. Aí, vai no congresso, fica vendo uma aula lá, sem entender absolutamente nada, entendeu? E vira uma bola de neve, né? Porque depois que você está formado, ninguém puxa a sua orelha, né? E você começa a Exato. reproduzir as coisas de uma maneira equivocada, né? Então, e eu estou falando com experiência própria. Eu tive que aprender o tranco durante o mestrado, ou seja, aos 49 do segundo tempo, entendeu? Sim. E existe uma falácia de que não há tempo. Cara, sempre há tempo, né? Então, assim, se você é uma pessoa muito meticulosa e acha que não vai dar conta de um serviço muito puxado, pega um serviço que não é tão puxado, mas que te entregue isso, entendeu? Eu acho que, por exemplo, fazendo uma releitura, você até citou, né? Talvez a Unicamp traga isso, entendeu? Um pouco mais de academicismo, o cara vai operar, mas não tanto quanto o SUS São Paulo, mas vai sair com um background já para fazer um pouco de pesquisa, que no final das contas é muito importante, né? Ter essa intenção, né? Sim. Eu vejo assim. Perfeito. Bom panorama, viu? E eu vou puxar um gancho aí, uma coisa que você falou.
todo R+, para todo R+, você é mandrake até que se prove o contrário, né? Ou seja, você só ganha o respeito depois que você se torna uma pessoa conhecida no serviço, né? E aí eu vou puxar esse gancho aqui para perguntar uma coisa que eu talvez imagine a resposta e talvez a resposta seja a mesma que a minha. A sua escolha da Santa Casa para fazer o R3 de cabeça e pescoço. Eu, no fim das contas, não fiz a cabeça e pescoço na Unifesp, fiz na Aristides Maltês, mas eu só prestei prova praticamente na Unifesp e na Aristides Maltês. Cheguei a me inscrever em outra prova, mas não prestei. E, para mim, a escolha do R3 teve muito a ver com isso que você comentou. Você deixa de ser mandrake a partir do momento que você é conhecido. Sim. A escolha você ter feito geral na Santa Casa influenciou sua escolha da Santa Casa para fazer o R3 de cabeça e pescoço? Influenciou muito, né? Porque eu acho que eu e você também, né? E alguns colegas tinham esse sonho de HC, né? E eu passei, né? No R3 eu passei no HC. Eram 5 vagas e eu fiquei em quinto. Os últimos serão os primeiros, né? Eu passei, inclusive eu cheguei a visitar o serviço e fiquei me coçando, sabe? Para ficar, né? Para entrar. Porque, poxa, vou botar no meu currículo que eu sou da USP, entendeu? Vou falar. Então, finalmente eu alcancei isso. Só que é aquilo que você acabou de falar, né? Pô, eu, conhecido no serviço, eu imaginei que, cara, os caras já operam bem. E eu já sou bem quisto aqui entre os professores e tal. Os caras vão deixar eu operar mais, entendeu? Eu vou fazer mais coisas. Então, assim, claro, se eu estivesse comparando o HC com um lugar, um serviço pequeno, sem volume, era inquestionável essa dúvida, né? Mas eu estava comparando a Santa Casa, que, claro, em termos de produção científica, está bem aquém do HC, da USP, né? Mas é um grande serviço. E o serviço de cabeça e pescoço da Santa Casa, nos últimos 10 anos, cresceu muito, assim, né? Tanto que o presidente hoje é nosso professor lá, enfim, da sociedade. Então, assim, cresceu bastante, né? E eu dei um pouco de sorte com isso. Eu acho que eu fiz uma boa escolha, né? E foi meio bairrista, óbvio, né? Porque eu estava lá dentro. Mas para mim foi muito bom, sabe? Eu senti como se fosse uma continuação da minha residência. Pesou muito. Sim. Mas, e é uma... Sim. Mas eu acho que é uma escolha individual. Eu teve um exemplo, 2 anos depois de eu ter terminado, uma menina que fez geral na Santa Casa, ela passou no HC, ela veio conversar comigo, e aí? E ela fez cabeça e pescoço no HC. E ela, e aí? O que eu faço? Aí eu falei, cara, você está perguntando para a pessoa errada, né? Porque eu fiquei, né? Ela, não sei o que. E ela tinha um ranço muito grande com, assim, o formato da residência da Geral na Santa Casa, né? Porque na Geral na Santa Casa, hoje menos, mas no meu ano, no ano dessa menina, você é o maqueiro, você é o faxineiro, você é o telefonista, você é o administrativo, você é o enfermeiro, você é o cara do laboratório, você faz tudo, né? E uma hora isso cansa, né? Aí você chega num lugar onde você é bem tratado, os professores falam para você que você tem uma agenda, tem hora para entrar, hora para sair e tal. Isso também atrai, né? Só que eu vejo da seguinte forma, eu acho que a residência, ela não chama residência à toa. Inclusive eu tive essa conversa hoje com algumas pessoas, né? Chama residência porque quando o Halster desenhou o modelo da residência, os médicos moravam no hospital, né? E a ideia, aquela ideia de você ser uma esponja, né? De você estar ali sugando o negócio. Então eu não via como uma desvantagem passar mais tempo no hospital, mas isso sou eu, né? Perfeito, perfeito. Eu via uma coisa boa, eu não estou fazendo demagogia aqui, eu me divertia mesmo. É claro que no final do R4 você está querendo matar, mas no início do R3 eu era insuportável, cara, de tão animado que eu era com as coisas. Vai ter um ladinho com suspensão, no terceiro andar do não sei aonde, vamos lá, e ia, entendeu? E era uma coisa legal. Sim. Então acho que pesou muito, sim, essa coisa do, pô, eu vou para outro lugar, os caras vão me chamar de mandrake lá, vou ter que me afeiçoar às pessoas, isso pesa, né? Mas eu acho que foi uma escolha entre 2 instituições muito grandes, né? E no final eu fiquei bem. Mas eu acho que numa situação que você passou num serviço menor, é meio inquestionável, né? Você ir para o serviço maior, né? Isso é uma coisa que, assim, nunca ninguém tinha me falado e assim, o que você falou, pô, não tiro nenhuma vírgula. Realmente a sensação é como se você estivesse simplesmente continuando a sua residência. Você já conhece todo mundo já te conhece, você vai ganhar mais cirurgia, você vai ter mais respeito, a menos que você seja, de fato, mandrake.
né? Aí realmente não. Mas, enfim, é como se fosse o caminho natural a seguir mesmo. Sim. E aí, já entrando nos domínios aí da cabeça e pescoço, da profissão mesmo, pós-residência, eu queria que você me contasse se você acredita que existe um perfil de profissional, assim, o cirurgião de cabeça e pescoço ideal para você. O que é esse cara aí? Existe esse perfil? Não, eu acho que existe, assim, alguns perfis, porque a cabeça e pescoço, né, apesar de ser uma área compacta e onde tem vários tipos de tecido, né, termina que o caminho natural é haver subespecialistas, né? Esse é um caminho natural, né? Eu acho que, por exemplo, por exemplo, eu falo com nenhum milímetro isso. Se me dá uma base de crânio para um consultório para eu matar no peito sozinho, eu vou olhar e falar assim, cara, é melhor você operar com outra pessoa, entendeu? É, Mas se o paciente falar assim, não, eu quero operar com isso, eu vou chamar uns 3, 4 pessoas que eu conheço que fazem para auxiliar. Né? Eu tive pouca experiência com isso é uma coisa de nicho, né? Pouquíssima gente faz. Então, eu acho que termina sendo isso. Eu acho o profissional ideal de cabeça e pescoço, eu acho que no Brasil, eu não abriria a mão de fazer uma boa cirurgia geral, primeiro. Né? Então, o profissional ideal seria esse, o cara que tem um bom background de cirurgia geral, porque passa várias coisas, fístulas, complicações diversas, né? A geral vai trazer esse background. E, ao mesmo tempo, o cara tem que ter um know-how grande com relação à cancerologia em geral. Né? Eu acho que esse é o profissional ideal. E aí a gente vai ter os subs, né? O cara que é muito bom em base de crânio, aí vai ter aquele cara que é muito bom nos tumores de mucosa, que termina sim. sendo, assim, são cirurgias diferentes, mas passeia pelo meio do caminho, e o outro grupo, as glândulas endócrinas, né? E as glândulas salivares. Então, acho que são 4 grandes grupos, né? No final das contas aí. Eu acho que o cara ideal, ele tem que ter o know-how de todas essas áreas, mas vai ter um para cada gavetinha dessa aí no final, sabe? E o mais importante é isso, o aprendizado de cancerologia, né, cirúrgica, né, de oncologia cirúrgica. E eu não sei se você sente isso no seu dia a dia, talvez sim, porque você estava no Aristides, né? Infelizmente, muita gente mete a mão errada em câncer no Brasil. Muita gente. E muitas Sim. vezes, o nosso papel enquanto cirurgiões de cabeça e pescoço é corrigir condutas, eu não vou dizer erradas, questionáveis, né? Isso é uma coisa que Perfeito. dói muito, né? Você vê um paciente que tinha um linfonodo, que um colega foi lá e enfiou uma lâmina e acabou com a vida do doente, né? E você está entendendo o que eu estou falando, porque o doente era, sei lá, um estadio 2 e foi para um estadio 4 em uma lancetada, né? Vamos dizer Sim, assim. sim. Então, eu acho que isso é o calo maior, assim, no Brasil, né? E, infelizmente, não tem como a gente corrigir isso do nada, né? É a mesma discussão de corrigir o ensino no Brasil, né? Tem que Sim. corrigir a escola pública, enfim. Então é uma coisa que passeia por uma reconstrução muito grande. Né? Então eu acho que um bom background de cirurgia geral, um bom background de cancerologia e depois uma sub aí para tocar a vida, né? Que no final o que todo mundo faz é se concentrar em tireoide para tireoide, o que é triste, né? Mas é o que tem, né? No mercado no final, né? Sim. Por isso que não É, pode o volume. acho que eu não deixaria de continuar no serviço escola, porque é muito legal fazer, assim ajuda muito esses pacientes, né? Sim. Tá aí uma dica boa. Inclusive que, assim, infelizmente, né? Infelizmente, quando a gente vive a realidade do SUS, que é a realidade dos serviços das grandes escolas, né? Do Aristides Maltês também, né? Da UFO, que eu tô lá inserido também. A gente vê justamente essas deficiências que você estava comentando no diagnóstico dos pacientes, né? E aí chegam lesões avançadas, como chegavam no século passado ou retrasado, né? As pessoas Coisa não conseguem que, acreditar, né? A gente escuta o ministro do STF falando que operou um câncerzinho na testa que não invade nada e que não dá metástase. O ministro do STF, né? Falou sim, isso. E aí, eu tenho um exemplo do ano passado, de um rapaz, de um homem de 40 e poucos anos, que tinha um CBC aqui, e aí ele foi operado múltiplas vezes por dermatos e outros colegas, sei lá quem, né?
com margens inadequadas, de forma inadequada, e no final esse cara terminou perdendo o olho, né? Ele Sim, terminou pois perdendo a é, maxila, perdeu o olho e terminou ganhando um retalho de coxa. Então, assim, pois é. mais uma vez, né? Antes que fique a impressão de que nós somos super cirurgiões, não é isso, é a formação adequada, né? Quando você é formado para preservar as coisas, é uma coisa. Quando você é formado para ressecar as coisas, é outra coisa. Por isso que fala-se muito em multidisciplinaridade, né? Imagina se você é o cara que resseca e reconstrói. Talvez você tenha uma tendência no intraoperatório a economizar um pouquinho na margem para facilitar a Sim, sim, reconstrução. sim, E por aí vai, né? E isso não sim, é maldade, né? É inconsciente isso, né? É uma coisa que sim. você faz, né? Infelizmente. E outra pergunta aqui agora, você que viveu a cirurgia geral e que até pensava, né, em seguir como cirurgião geral, e hoje em dia, na verdade, dá plantão de cirurgião geral, ainda trabalha como Uhum. cirurgião geral, né? Você enxerga um perfil ideal de cirurgião geral? Um perfil ideal, cirurgião geral, você fala geral ou o cara que faz aparelho digestivo? Me conte aí o cirurgião geral e o cirurgião frente à equipe, a equipe multi que ele está ali envolvido. Eu acho que o cirurgião geral, primeiro, né? O cara que é um estudante, quer ser um cirurgião geral, ele não pode. Isso é uma coisa que eu falo para todos os estudantes que eu trabalho, que eu ajudo. Eu sempre falo com os estudantes, cara, infelizmente, a forma correta de escolher a sua especialidade não é botando no topo a qualidade de vida. E aí os caras dão logo uma bugada, né? Pô, mas qualidade de vida é a coisa mais importante. Sem dúvida, é a coisa mais importante. E eu não estou dizendo que você tem que pensar na qualidade de vida. Tem que pensar na qualidade de vida. Mas se você escolhe a sua especialidade pensando nisso, talvez você escolha a especialidade errada, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha proatividade, tem que ser uma pessoa que tenha disponibilidade e entenda, né, que aqueles anos eles vão ser difíceis. Esse é um perfil. E o perfil profissional do cara, ele precisa entender, né, que apesar do cirurgião ser vendido no mercado aí como um médico mau, né, um médico O agressivo, Brutamontes, né? violento, né, O o cara que joga cirurgião. pizza na parede. Exatamente. O cirurgião trabalha do momento inicial até o final da sua carreira com vários outros colegas, né? Diferente de um médico que é um clínico que vive ali enfurnado no consultório fazendo só o que ele faz, é ele o paciente e está tudo certo, né? Então, precisa ter, né, trabalhar essa parte de aceitar as opiniões alheias, né? De entender ali a dinâmica de grupo, e respeitar não só os médicos, né? Porque dentro da nossa sala cirúrgica temos auxiliares, circulantes, enfermeiros, né? Às vezes técnicos que trabalham na monitorização, e vários outros dispositivos, né? Então a gente termina que vai, né, moldando isso, né? Então tem que ter muito trabalho, muita assim disponibilidade para trabalhar em equipe. Então, Sim. se você é uma pessoa individualista, eu acho que cirurgia não é uma área boa, né? Porque você pode estar operando um paciente seu e às vezes o seu auxiliar faz um movimento brusco e acontece alguma coisa e, poxa, né? É um trabalho em equipe, né? Precisa ter também complacência, intercorrências acontecem e a coisa vai funcionando, né? Hoje eu trabalho com uma equipe, nós somos em 6, nós nos damos super bem. Claro que tem zoeira, tem piada, de vez em quando uma onda ou outra, ninguém é perfeito, né? Não fica todo mundo numa sala cor-de-rosa, um céu de arco-íris, né? Todo mundo é feliz, mas funciona, sabe? E todo mundo se respeita e a coisa vai muito bem. Sim, pô, perfeitamente. Inclusive, trabalhar em equipe vai te permitir pegar os casos mais complexos, que são justamente os casos que a gente estava comentando aqui, né? Os casos oncológicos maiores, tumores mais avançados, enfim, aqueles casos que todo mundo acha que são muito complicados e que, na verdade, você só precisa mesmo de equipe, né? De suporte, de gente que entre junto com você, colhe com o paciente, né? Que ajude na recuperação, enfim. Muita coisa acontece na sua residência e ao longo da sua vida profissional, pelo menos aconteceu muito para mim assim, porque eu estava disponível, né? Não é que você é puxa saco de ninguém, mas você está ali, aí o cara fala, você pode vir me ajudar na cirurgia tal? E você vai uma vez. Aí, dessa vez, vamos dizer que você é a tabela do hamper. Você só fica ali do lado do hamper para o cara jogar uma compressa em você, bater e cair no hamper. E puxando o ferro, né? Você é o ferreiro. Aí, beleza. A vida vai passando, vai chegar um dia que o cara vai te chamar, pô, o cara já veio várias vezes, ele já te chama para ser o segundo auxiliar, ou o primeiro. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas no final, Sim, sim. a pessoa vai confiando em você, e aí você vai conseguindo conquistar, né? Hoje eu trabalho com gente do HC, gente da Santa Casa, a gente é um pouco misturado o grupo, e assim, a gente
funciona muito bem, sabe? E eu acho que o fato de você estar disponível é uma das coisas mais importantes, assim, sabe? Sim. Ah, não, mas hoje meu papagaio faz aniversário, não vai dar para ir e tal. Ah, Eu tô mas minha falando isso qualidade porque de vida, né? eu vejo Ah, muito mas hoje eu isso ia hoje, andar de cara. bicicleta, era meu dia de correr 10 É, quilômetros. eu lembro como se fosse ontem, cara. No final assim, do terceiro mês, eu tinha dado um azar danado, assim, todos os apêndices que entraram por vídeo, porque na época era um furor para operar por vídeo, porque na Santa Casa chegou um equipamento novo e o antigo não era muito legal para fazer apêndice, aí os caras estavam, não, vídeo, 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 e aí o R1, né, coitado, que era a cirurgia aberta, não fazia. E aí um belo dia, cara, tava lá já cansado, a visita da Santa Casa, o plantão acaba às 7, a visita é mais 1 hora de visita, aí acabava às 8 a visita, aí terminou 8 horas, aí o professor virou assim e falou, ó, esse apêndice que vocês passaram em plantão aí, se você quiser entrar, eu opero com você. Eu falei, poxa, agora! E fiquei lá até 11 horas da noite, entendeu? E é Quer isso dizer, aí, cara. Isso aí, cheguei em casa assim, soltando rojões, entendeu? Puta, o primeiro e tal. Então essas coisas eu acho que são muito importantes, tá? Então, assim, hoje eu moldo a minha vida tentando arrumar essa parte de qualidade de vida e, poxa, tem que ter o respiro ao longo da semana e tal, mas infelizmente durante a residência, a prioridade número 1, número 2, número 3, sei lá, até a nona prioridade é a residência. Aí, claro, família, obviamente as coisas, né? E depois você pensar nessas coisas, né? Que dá tempo, perfeito. né? Dá tempo. 2, 3 horas por semana ali para você fazer alguma coisa pro seu corpo, a sua mente, essas coisas, né? Pô, você tocou. Tá aí, eu vou. Inclusive, vou citar contar uma historinha aqui, comentar dessa disponibilidade. E assim, se você realmente fizer esse sacrifício na faculdade e na sua residência, você vai se tornar um profissional diferenciado. Isso é uma certeza. Sim. Por exemplo, esse sábado, 7 horas da manhã, lá no Hospital das Clínicas, né, na UFBA, tinha uma cirurgia, uma tireoidectomia. E a Casa do Destino tinha uma sala, o serviço de cabeça e pescoço lá é muito ligado com o otorrino, né? E tinha uma sala de otorrino concomitante acontecendo lá na mesma hora. Resultado, eu só tinha, iam entrar comigo 2 residentes, eu e mais 2 residentes. Pô, tudo bem, dá para desembolar ali uma tireoidectomia, não tem maiores problemas, mas daria para entrar mais uma pessoa, né? Pois tinha um aluno do primeiro semestre lá. Ele falou comigo, pô, e aí, posso acompanhar? Eu disse, pai, vamos lá. Da faculdade já conhece tudo aqui, venha. Pois o cara entrou em Pois é. campo. Assim, beleza, ficou afastando lá e tal, mas assim, eu nunca Sim. tinha, mal tinha entrado no centro cirúrgico, né? Cara, E aí, meu por pai que é que ele cirurgião, eu ganhou fui entrar em isso? cirurgia no 4º ano, pô. Isso é um presente, Por, isso aí. por que que ele ganhou isso, né? Tipo, ele tava lá, pô. Ele tava lá. Sábado, 7 horas Exatamente. da manhã, ele tava lá. E assim, é um horário que, óbvio, ninguém quer estar no hospital, né? Sim, Eu mesmo não queria estar no hospital, mas enfim, é o horário que eu tenho, né? Paciência. faz parte, né? E aí, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Deixa eu ver aqui acho que eu tenho uma pergunta aqui. Pô, tá aí. Você viveu na sua residência, no R3, alguma situação que você ficou se perguntando, pô, será que isso aqui é para mim mesmo? Alguma coisa que te fez balançar assim, rapaz, talvez eu chute o balde aqui, acho que eu vou fazer outra coisa. Abra seu coração aí. No Doutor meu, Lucas, abra seu coração. no meu R3, não. Eu sofri uma situação, assim, distante de pensar em desistir, mas algo semelhante no meu R2. Inclusive, porque não sei como é que é na Paulista, mas na Santa Casa, a gente roda basicamente no R1 nas áreas da cirurgia geral e em algumas especialidades que eles julgam que a gente precisa passar, mas não meter muita mão, tipo pediátrica, plástica, a gente passa no R1. Aí no R2 a gente passa nas especialidades que eles acham que a gente precisa mexer um pouquinho, que é uro, aí cabeça e pescoço está entre elas. Não sei porquê, mas está. Enfim. E no R2, no meu primeiro mês foi cabeça e pescoço. E tinha uma residente lá que ela estava sozinha, ela tinha operado tudo já, e ela me deixou no R2 a mexer no esvaziamento cervical, cara. Assim, totalmente sem noção isso, mas é verdade. E aí, assim, eu tinha operado apêndice, vesícula e hérnia. Me deu uma lâmina e falou assim, faz uma incisão em colar. Eu olhei pro lado, né? Falei, né? Beleza. Aí consegui fazer o negócio, me guiando e tal.
Quando levantou o flap de pele e eu vi a gordura lá, eu fiquei assim, e agora? Porque não tem buraco, né? Você tem que criar a cavidade, né? E aí, não, agora você vai por ali, faz isso, disseca o marginal, puta. Aí eu fiquei, cara, vendo que eu tinha uma mão de onça, uma mão de crocodilo assim, bruto, sabe? Eu fiquei, cacete, cara, eu não vou aprender a fazer isso nunca, nunca. E eu fiquei repetindo a cirurgia inteira. Eu fiquei falando isso pra menina, eu falei assim, cara, eu vou ser cirurgião digestivo, porque isso aqui não dá pra mim, isso aqui é muito delicado. Pois pronto. Isso foi o mais próximo que eu cheguei, assim, de pensar em que aquilo não era pra mim. Mas vou abrir aqui um adendo, justamente nisso que você está falando. Então quer dizer que quem não tem habilidade manual, você chegou ali e disse, rapaz, como é que é isso aqui de secar o marginal mandibular? Cara, eu vou destruir isso aqui. Quer dizer então que quem não tem habilidade manual tem que desistir da especialidade, é isso? Isso foi o que eu pensei na hora, mas vendo hoje, como eu me sentia, né? Como eu era um grosseirão, e hoje, mais uma vez, né? Não sou super cirurgião, eu acho que essa pessoa não existe, mas eu acho que, assim, adquirir habilidades por conta do aprendizado, por estar disponível. Né? Exatamente. Então, assim, eu fui de um gorila, né? Um gorila selvagem, hoje para uma pessoa de mãos mais delicadas, vamos dizer assim, sabe? E pô, perfeito. Passeia por tudo isso que a gente conversou. Disponibilidade, estar ali, né, querendo aprender, e funcionou. E cabeça e pescoço, eu acho que é uma especialidade que vai ensinar isso para você invariavelmente, né? Porque toda pessoa que tem mais experiência que você, quando você vai botar sua pinça lá no nervo, o cara fala, não! Você, para. O que foi? Olha o nervo. Aí você... Olha o nervo, cara. Não é assim? Isso vai te moldando, né? Mas exatamente. aquele dia foram 7 horas de esvaziamento. 7 horas. De um lado só, tá? E eu terminei o dia, cara, parecendo que eu tinha tomado uma surra. E eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim não, cara. E a história me fez engolir essa, sabe? E hoje eu sou cabeça e pescoço. Olha que ironia. E agora estão perguntando aqui o apelido, rapaz, o apelido. Eu tava aqui me segurando para não chamar de Kibe. Agora o motivo do apelido também eu não vou explicar, mas aí já é outra live. E aí, Dr. Lucas Tenório, Kibe, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar a sua história. E compartilhar vários insights que, velho, isso vale ouro. Pô. Essas coisas, se eu tivesse ouvido metade dessas coisas antes de fazer residência de cirurgia geral, talvez eu tivesse, sei lá, já entrasse com a cabeça de um cirurgião de cabeça e pescoço. Enfim, coisas que eu descobri na residência de geral que eu nem imaginava que iam afetar na minha escolha da especialidade. Pois é, e eu não sei nem se você está sabendo disso. Existe uma movimentação, e talvez seja interessante vocês discutirem isso ao longo do próximo semestre aí. Existe uma movimentação do MEC, da AMB, em começar a criar currículos de acesso direto para as especialidades cirúrgicas. Sim. Você está sabendo disso. Isso está em voga agora. Está sendo discutido acesso direto para aparelho digestivo, acesso direto para urologia, acesso direto para cirurgia pediátrica. Já existe acesso direto para cardíaca, né? E estão falando também de acesso direto para cabeça e pescoço. E eu acho que isso é um tiro no pé, né? Eu e você, por exemplo, não seríamos cirurgiões de cabeça e pescoço. Perfeitamente. E assim, eu imagino que você compartilhe dessa colocação aqui que eu vou fazer, que assim, eu não me vejo fazendo nada além da cirurgia de cabeça e pescoço. E honestamente, eu sei do seu entusiasmo na área também. E é isso. A gente não seria, imagina, a gente nem conheceria a especialidade que a gente seguiu e, honestamente, que a gente está bem satisfeito em seguir pro resto da vida. Né? Pois é, com certeza. Dr. Lucas, suas considerações finais, se você quiser fazer alguma. E, desde já, agradeço demais a sua disponibilidade. Muito obrigado pela participação. Foi muito enriquecedora, viu? Eu queria agradecer, mandar um abraço para todos vocês, né? Os colegas aí que me convidaram e me coloco à disposição aí, se o pessoal quiser, pode me seguir. Eu não consigo prometer estágios e etc., mas posso ajudar, intermediar alguma situação, tá? Se quiser conversar individualmente também, tá bom? Eu acho que esse cabeça e pescoço é uma especialidade que está crescendo muito, né? Eu acho que em Salvador tem um mercado muito bom, na Bahia, né? E aqui em São Paulo também tem bastante, no Brasil inteiro. Temos novas tecnologias aí, né? Várias coisas, inclusive,
tomando um rumo muito legal, robótica, cirurgias endoscópicas, e eu acho que vale muito a pena fazer. E acho que ficou uma época muito congelada, muito tempo igual, né, na mesmice. Eu acho que os últimos 5 anos a coisa deu um boom muito grande aí. Vale a pena dar uma conferida para fazer. É isso. Perfeito. Qualquer Excelente, coisa, gente. estamos por aí. Pois, novamente, muitíssimo obrigado e boa noite a todos. Valeu, meus Até a amigos. próxima. Tchau, tchau, Lael. Tchau, tchau.